Aprendendo com os livros. Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje o meu assunto com vocês é sobre os livros. Isso mesmo, os livros, porque eles nos levam para o mundo da nossa imaginação. Eu resolvi falar um pouquinho sobre os livros porque na nossa sala de aula, toda vez que nós vamos ler algum livro no início das aulas, é incrível e vocês adoram, não é mesmo? Pois é, vocês abrem bem os olhos, abrem bem o ouvido e prestam muita atenção para a nossa roda de conversa, não é? Bom, os livros nos ajudam demais no nosso processo de aprendizado, não é mesmo? Ele é aquela ponte para o nosso aprendizado, porque ele traz histórias, nos auxiliam na leitura, na nossa alfabetização, não é? Mas também, quando nós vamos nas livrarias, nas salas de leitura ou em qualquer lugar que nós temos este contato direto com os livros, a primeira coisa que nós observamos e que traz muita informação para nós é a capa, não é mesmo? É ela que faz nós criarmos aquela vontade de saber qual é a história que aquele livro tem para nos contar, certo? E para falar um pouquinho de como nós podemos aprender com a capa de um livro, eu trouxe um que eu amo de paixão para vocês. Tá certo? O livro que eu trouxe hoje, ele se chama Catarina. Isso mesmo, é um livro lindo. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu estava lá numa livraria para encontrar livros foi a sua capa. Isso mesmo. A capa trouxe para mim informações e eu aprendi muito com ela. Vamos saber um pouquinho sobre a capa deste livro? Bom, a primeira coisa que a capa traz para nós é o nome do livro, certo? No caso, este nome aqui, ó, ele tá em grande destaque para chamar muita nossa atenção. E é da forma como nós vamos falar. Repita comigo. Catarina. Isso mesmo. Nesta capa, a primeira coisa que nós já temos o contato é com o nome do livro, ou seja, o seu título, certo? Além do título, tem mais uma coisa que chama muito a nossa atenção. Para mim, o que chamou demais, e acredito que para vocês também, foram as ilustrações, ou seja, os desenhos, as cores que estão nesta capa. As ilustrações, nós temos também no livro, além dos desenhos das ilustrações em si, nós temos também o nome da pessoa que faz essa ilustração, certo? Temos também o nome do autor ou autora do nosso livro, certo? E também da editora. Tudo bem? Vamos descobrir o nome deles? Conhecendo as informações. Bom, ao observarmos o nosso livro, nós temos aqui em cima o nome da autora, ou seja, quem escreveu o nosso livro, não é mesmo? No caso aqui é a Thaís Larran Morello, certo? E logo embaixo nós temos o nome de quem fez as ilustrações, ou seja, quem fez todo o desenho, toda a parte artística que está dentro do livro, tá certo? Que foi a Rita Taraborelli. Tudo bem? Sabe mais uma informação que nós encontramos na capa do nosso livro? É o nome da editora. Isso mesmo. Vocês sabem o que a editora faz? Ela edita os livros. Isso mesmo. Ela que organiza, encaderna, imprime e tem todo o trabalho de montar, confeccionar o livro que foi entregue pela escritora e pela ilustradora. Além disso, é graças à editora que esses livros chegam até nós, por meio das bibliotecas, por meio das lojas que vendem, certo? Que são as livrarias, e por toda a distribuição destes livros, tá bom? Neste caso, a nossa editora aqui do livro que nós estamos trabalhando é a editora Carochinha. E lá você encontra diversos livros bacanas também. Tudo bem? Muita informação que nós temos na nossa capa, não é mesmo? Então, pessoal, a capa do livro é um meio muito rico de nós aprendermos e também de instigar, ou seja, despertar aquela vontade em nós de lermos sobre o livro. Porque nela nós temos as ilustrações da capa, que já chama a nossa atenção, o nome da autora, não é mesmo? O nome de quem fez essas ilustrações e o nome da editora, tá certo?
Mas tem mais um lugar que a gente pode estar olhando pra gente saber também um pouquinho mais do que se trata o livro. Sabe onde que é? É na contracapa, ou seja, na parte de trás do nosso livro. Isso mesmo. E aqui atrás sempre tem uma sinopse, ou seja, um resuminho do que esse livro vai falar. Eu vou ler pra vocês o resuminho aqui do nosso livro da Catarina, tá bom? Pra despertar aquela curiosidade em vocês e vocês terem vontade de ler, tá certo? Sinopse. Bom, eu vou ler aqui um pouquinho da sinopse do nosso livro da Catarina, tá certo? Catarina é uma menina quieta. Catarina é, na verdade, uma menina muito, muito quietinha. Acontece que Catarina também é uma menina falante. Hã? Como assim? Que Catarina tem muitos pensamentos e ideias que falam apenas dentro dela. Uma baita de uma falação. Conheça a história dessa menina que, como todo mundo, é um pouco igual e um pouco diferente. Que vontade que deu de ler essa história, não é mesmo? Turminha, nós já conversamos um pouquinho sobre o livro, quais as informações que a capa dele pode nos trazer e também as informações que a contracapa dele nos traz, não é mesmo? Aquele resumo que dá mais vontade ainda da gente conhecer um pouquinho sobre a história, não é? Mas agora eu vou deixar uma atividade para vocês, tá certo? A atividade é, quando vocês vão até uma livraria, ou uma biblioteca, ou a sala de leitura, quando vocês têm esse contato com um livro e pode escolher um para ler, qual é a primeira coisa que vocês observam? Conta pra mim. E o porquê? Por que isso que mais te chama atenção? No meu caso, são as ilustrações, eu já contei pra vocês. Mas e a de vocês? O porquê? O que mais chama atenção? Tá certo? E, se quiser, indica um livro também pra eu poder estar lendo. Tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e até breve. Estou morrendo de saudades.